E aí, salve, salve! Bem-vindos de novo aqui ao canal, Nick na área falando com vocês. E hoje, no vídeo de hoje, vamos estudar juntos no Salmos 34. Salmos 34. Desde já, peço seu like, deixe aquele like no vídeo. Não saia daqui sem carimbar o seu joinha no vídeo. E compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Ativa o sino. Se inscreve com esse sino ativado se ainda não é inscrito aqui do canal. Falou? Então vamos juntos, como eu tinha dito anteriormente, reconhecer alguns pontos no Salmos 34 sobre essa pergunta: o que é quebrantamento? Como obter o quebrantamento diante de Deus, o Altíssimo? Porém, o mesmo salmista já nos dá uma pista, um spoiler, digamos assim, nesse vídeo aqui de introdução, que é o Salmo 51, que vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Não o desprezarás, ó Deus. Mas não é fácil, de fato, como obter esse quebrantamento? Para a gente pensar como ter um espírito quebrantado e coração compungido e contrito. Leamos a nossa Bíblia no Salmos 34, então. Leia junto comigo, acompanha aí. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vejam bem, prestem atenção. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem? Todo mundo quer longevidade, vida longa e plena. Para isso, diz a palavra, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Palavra de Deus, lida e compartilhada com vocês neste momento. Deus abençoe a sua vida através da sua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade de meditarmos, de ministrar a Tua Palavra. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender. Fale aos nossos ouvidos, que a Tua Palavra inserida no nosso ouvido penetre no nosso coração profundamente. Que haja profunda convicção de pecados, que haja pleno arrependimento, Senhor, para que possamos te ver, te buscar, ter realmente um coração compungido diante da Tua santidade, contrição em arrependimento verdadeiro, pedindo, clamando a Ti por perdão. Sabemos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós,
Ele é o nosso Redentor. É quem nos redime dos nossos pecados, porque somos pecadores, assim como também diz a sua palavra no Salmos 51. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Fala aos nossos corações. Obrigado pelo acesso à tua palavra. Ilumina a nossa mente, Senhor Deus. Fala verdadeiramente conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então agora vamos conferir o primeiro ponto para respondermos essa pergunta: o que é quebrantamento? O primeiro ponto que podemos observar nestes salmos é o temor a Deus. O temor a Deus é o principal fator para o quebrantamento. Vamos conferir o que diz a palavra de Deus nos versos 9 e 11 do Salmos 34. Diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temam o Senhor, vós os seus santos, pois o que? Nada falta a quem? Aos que o temem. A quem teme a quem? A Deus. Temei o Senhor. É assim que começa o versículo 9. Aí ele vai falar que os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Bem nenhum lhes faltará. Porque o Senhor é a nossa maior necessidade. O Senhor é o nosso bem maior. Nele nós temos tudo. Deus é o nosso refrigério, o nosso bálsamo, a nossa cura, o nosso Salvador. Nele nós temos salvação plena. Davi, ele andava pelos campos e naquela região do Oriente Médio, uma região desértica, uma região escassa de água, e ele observou que os leõezinhos sofriam necessidade. Eles passavam aperto, mesmo tendo caça para ele capturar sua presa, mesmo assim é necessário que ele consiga capturar. E ele diz que eles passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará, porque Deus preenche todo o nosso ser, independente das circunstâncias. Se você está abastado ou se você está num momento de circunstância escassa. Porque andar naquele deserto é muito difícil. Tanto de dia, com calor escaldante, quanto à noite, com temperaturas baixíssimas, quanto tempestades e inundações, que vêm avalanches e de repente some na areia do deserto. Mas quem estiver lá naquele momento vai passar um perrengue. E também quanto à falta de água, é muito difícil conseguir água potável. Muitas montanhas para alcançar, para transpor, para chegar num vale, alcançar um vale que tenha um rio com água boa para se beber. E também a escassez de alimento, né? Como ele diz aqui, que até os animais passam fome, porque é muito difícil capturar a sua presa em meio àquela savana, digamos assim. E é o que a gente vê nesse conselho de Davi. O conselho que ele passa aqui nos versos de 9 a 11 é: temam a Deus. Nesse trecho o tema principal é temam a Deus, como a gente viu. E o que é temer a Deus? Quem teme a Deus o busca de todo o coração, o ama e deseja sua presença ardentemente, intensamente, independente das circunstâncias e em meio à opressão. Como nós fizemos aqui essa breve análise do momento que ele estava ali se referindo aos leõezinhos. Entendemos que era uma situação adversa, uma situação de adversidade. Mas vamos conferir mais ainda o que diz no versos 4 e 6. Diz assim, vou ler: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Ele diz: busquei. Buscou a quem? A Deus. Busquei o Senhor. E o que o Senhor fez? O acolheu e livrou ele de todos os seus temores. Ele estava passando medo, pavor. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito. Quem clamou? O aflito. Ele estava aflito. E o Senhor o ouviu e fez o quê? O livrou de todas as suas tribulações.
o livrou de todas as suas tribulações. Ele estava passando por dificuldades, por tribulações. E ele diz que o vosso rosto jamais sofrerá vexame, humilhação. Mas em Deus, ele tem vitória. Ele contempla a vitória. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então você percebe que as circunstâncias não eram favoráveis. Concluímos então, nessa breve análise, observando esses detalhes do texto, que o primeiro passo para o quebrantamento é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Agora vamos conferir que tipo de tribulação era essa que o texto estava apontando para nós ali com o rei Davi. Vamos conferir juntos, fazendo aqui uma breve viagem, uma breve navegação nos textos de 1 Samuel, capítulo 21 e 22. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Davi, ele estava fugindo da ira do rei Saul. Ele foi até a cidade de Nobe, ele escapou para lá, a cidade dos sacerdotes, pediu comida, armas, e só tinha ali pão da proposição e a arma do Golias de Gate. Lembram-se do Golias, o gigante, ao qual Davi derrotou e decepou a sua cabeça? Então Davi saiu dali e foi para essa cidade, Gate. Foi falar com o rei Aquis, foi para lá pedir asilo político. O rei o reconheceu, pois a sua fama o precedia, com a tal música que era cantada, entoada pela população. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então ele reconheceu que Davi era capitão dos exércitos de Israel, que era inimigo da nação dos filisteus, onde se encontrava essa cidade de Gate. E aí ele falou assim: você é guerreiro, você é o herói da nação dos nossos inimigos, o que você está fazendo aqui? Então Davi ficou com muito medo e se fingiu de louco para escapar dali. Ele fugiu e foi para outra extremidade daquela região do Oriente Médio. Ele saiu de lá, então, e foi para o outro lado, a outra extremidade daquela região do Oriente Médio. Ele foi para Moabe, para a nação de Moabe. Ele estava vivendo peregrinamente e perseguido de morte, mas não errante, porque Deus estava com ele em meio a todas essas adversidades terríveis. Sendo assim, vamos para o segundo ponto que a gente vai analisar para entender como é ter quebrantamento nas nossas vidas. O segundo ponto é o seguinte: não importam as circunstâncias. Não importa se você está no paraíso, Gênesis 3, depois leia na sua Bíblia, ou perseguido, marginalizado pela sociedade, pelo sistema político, pelas nações inimigas, pela religiosidade, pelas intrigas palacianas e até mesmo por falsos amigos e parentes chegados. O que importa é a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus, buscar a Deus, que vai fazer toda a diferença no seu coração. Apresente-se diante dele, busque e sereis iluminado. E o seu rosto resplandecerá com a Shekinah de Deus, com a sua santidade. É o que a gente vai conferir agora juntos no versículo 2. Diz assim: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Gloriar-se-á em quem? No Senhor. O que? A nossa alma. A nossa alma se gloria no Senhor, independente das circunstâncias. Se você está num momento de bonança, de paz e tranquilidade, em pastos verdejantes, em águas tranquilas, a sua alma se gloria no Senhor. Esse é o seu coração como oferta, um coração compungido e contrito. Nós somos pecadores e miseráveis e dependemos totalmente da graça de Deus, a graça salvífica em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Morreu e ressuscitou por nós. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, é o que diz o versículo 2, independente das circunstâncias. Davi estava aqui numa situação de terror, de pânico. Ele estava perseguido, marginalizado pela sociedade, pelas nações inimigas. Ele não conseguia abrigo, todos tinham ódio dele, pelo sistema político, pela religiosidade, intrigas palacianas, até seus próprios amigos. Um homem que seu único refúgio era Deus. O nosso único refúgio é Deus.
A alma dos humildes se gloriam no Senhor, em Deus. Deus é o centro da sua vida. Deus é tudo. Isso se chama renúncia. Renunciamos a nós mesmos, vivemos totalmente para Deus e para a sua exclusiva vontade. E é o que vai dizer no verso 8. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quem é bem-aventurado? Mais do que feliz é aquele que se refugia em quem? Em Deus. Aquele que tem Deus como seu centro, o centro da sua vida. Quem Deus é tudo, quem Deus preenche todo o seu coração, todo o seu ser. Quem ama a Deus de todo o seu coração e o serve. Esse era Davi em meio às circunstâncias terríveis. Mesmo em meio a tanta opressão, a sua vida estava submissa à vontade de Deus e não era rebelde. Esse é o coração quebrantado, o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito diante de Deus, porque Deus é soberano, Senhor de tudo, dos céus e da terra. O espírito dele estava oprimido, estava quebrantado pelas dificuldades, pelo terror, pelas circunstâncias e dificuldades da vida, da sobrevivência, mas o seu coração reconhecia total dependência de Deus, da sua bondade. Coração compungido e contrito, ele clamava com todo o seu ser contrito, clamando por sustento, por longevidade, por vida, por renovo, por restauração, porque a sua alegria estava no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria da salvação em Jesus Cristo é a nossa força. Vamos então para o terceiro ponto. O que nos impede de termos um coração quebrantado? As amarras do pecado. Os cordões do pecado. Falamos de Davi, de quem teme a Deus em qualquer situação. Davi é o nosso arquétipo, é o nosso exemplo. Agora vamos falar o exemplo de quem não teme a Deus. Vimos que o primeiro ponto para o quebrantamento é temer a Deus. Então, quem não teme a Deus, o contrário, né? Quem não teme a Deus, ele é inimigo de Deus. Quem não teme a Deus é inimigo de Deus, egoísta, sanguinário, fraudulento, perverso, etc. Salmos 55, 23. Depois confira na sua Bíblia com mais calma. Vamos usar aqui o arquétipo de Doeg. Usamos Davi como nosso arquétipo de bom exemplo. Agora, o exemplo perverso Doeg. Doeg era um homem que tinha o coração empedrado. Enquanto Davi se quebrantava o seu coração, espedaçando ele, derretendo como cera, Doeg tinha um coração empedrado, porque não temia a Deus. Doeg era servo do rei Saul e ele estava nessa jornada de Davi ali, quando ele saiu fugido e foi para a primeira cidade buscar refúgio, pediu comida e uma arma. Doeg estava lá e Doeg saiu dali e delatou Davi, dizendo que ele tinha passado por lá pela escola de sacerdotes. E o que aconteceu depois? Ele acabou matando todos os sacerdotes. Doeg era falso, fingia servir a Israel, mas só servia a seus próprios interesses. Ele era edomita, ele era de uma cidade inimiga e vivia ali fingindo servir a Israel. Ele não tinha nenhuma reverência, nenhum conhecimento de Deus, nenhuma comunhão com Deus. Isso fica claro porque ele faz isso, ele assassina a sangue frio, sem titubear, os sacerdotes de Nob. Nob era a cidade. Ele mata 85 sacerdotes e depois volta na cidade e destrói todos que estão lá, uma chacina. Você pode ler isso no capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Essas são as amarras do pecado que ocupam a nossa mente e o nosso coração. Se você não teme a Deus, se você tem um coração endurecido, as amarras do pecado vão ocupar a mente de quem tem o coração empedrado. Quem não tem o coração quebrantado, o coração espedaçado, um coração humilde diante de Deus, um coração derretido, ele vai ter um coração endurecido, como concreto. E ele vai transformar isso em cada vez mais bola de neve, pecados e mais pecados. Um pecado atrai o outro, vira uma catadupa sobre outra catadupa,
E aí você tem o quê? As amarras do pecado, que não deixam você buscar a Deus. As amarras do pecado vão dominar completamente a sua mente e o seu coração. Por isso se faz necessário um espírito quebrantar a sua mente voltada para a palavra de Deus, para o estudo bíblico, para buscar a Deus, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, buscar a presença de Deus. Isso você precisa ter uma mente renovada na palavra de Deus e um coração compungido, um coração com profunda convicção de pecados e contrito, clamando a Deus por misericórdia todos os dias, independente das adversidades. Se você estiver num momento de refrigério, um momento de descanso, um momento de bonança e paz na sua vida, se dedique a Deus da mesma forma, com toda a intensidade possível, e no meio das adversidades também, das situações difíceis da vida, da nossa jornada. Pois as amarras do pecado nos impedem de buscar a Deus, de nos aproximarmos de Deus, de conhecer a Deus, de temer a Deus. É o que vai dizer no verso de 13 a 14. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. As amarras do pecado, elas ocupam a nossa mente. E o fruto sai pela boca, o fruto da língua é uma mente dolosa e o coração carregado de pecados. Refrear a língua do mal, não praticar pensamentos dolosos, mas sim praticar o que é bom e reto, se empenhar por paz. A língua fala do que o coração está cheio e a mente produz pensamentos dolosos contra o seu próximo. Depois confira na sua Bíblia essa passagem no capítulo 12 de Mateus. Leia a Bíblia. Em cima dessa analogia, Provérbios 30, 33 vai dizer o seguinte: porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Ou seja, isso daí é o bate e rebate do coração e da mente. A mente dolosa produz pensamentos perversos, dolosos contra o seu próximo, e o coração empedrado, o coração endurecido, eles vão ficar como o bater do leite, pá, 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 batendo e rebatendo, e vão produzir o fruto da língua, que sai pela boca, a palavra. Então, é assim que se produz o pecado. O pecado na mente, a mente dolosa, com pensamentos dolosos, e o coração endurecido, empedrado. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Os lábios, a boca, produz o que o coração está cheio. E um coração empedrado vai ser guiado por sua mente com pensamentos dolosos. Então, refreia a língua. Assim como o bater do leite produz manteiga e o torcer do nariz produz sangue. Uma pergunta retórica para a gente refletir nesse momento do vídeo. Mas se você chegou aqui nesse momento do vídeo, já deixa aquele like se ainda não carimbou o joinha no vídeo. Like missionário. E você pode contribuir mais ainda com este canal, com essa obra missionária, compartilhando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, essa mensagem. E também se inscreve. Se você caiu aqui de paraquedas a sua primeira vez nesse estudo, tem outros estudos aí no canal, te recomendo. E já se inscreve com o sininho ativado para não perder as notificações de vídeos novos. Então vamos lá. A pergunta é: será que Davi não tinha pecado? A gente usou Davi como arquétipo do bom exemplo. O exemplo de um coração quebrantado. Em situação de um coração quebrantado, ele tinha o espírito quebrantado e o seu coração compungido, com profunda convicção de pecados e contrito, clamando pela misericórdia e salvação de Deus. Porque salvação só em Jesus Cristo. Jesus é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou por nós ao terceiro dia. Deus nos amou a ponto de enviar o seu Filho para nos salvar. Nós que estávamos perdidos na perdição eterna. A salvação. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que creem em quem? Em seu Filho, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador para as nossas vidas, o nosso Redentor.
para que tenhamos o quê? Vida. O quê? Eterna. Vida eterna. A pergunta é, será que Davi não tinha pecado? Tão pecador quanto Doeg, quanto nós. Mas os seus pecados eram fiados em quem? Em Jesus Cristo, o Salvador. Por isso, um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito na presença de Deus. Porque ele tinha plena consciência de que nós não somos nada. E que todo o sistema, as circunstâncias da jornada nessa terra vão se acabar uma hora ou outra, inclusive a nossa transição nessa terra. Mas Deus é o nosso sustento, independente das circunstâncias, em qualquer ocasião. Deus é o nosso sustento. É Ele quem nos formou do pó da terra, é Ele quem nos sustenta, Ele quem nos presenteou com o dom da vida. E é nele também a resposta para o livramento do pecado, a vida eterna, vida com Cristo, vida em abundância, vida eterna, vida com Jesus Cristo. Por isso ele tinha um coração quebrantado e contrito, porque ele confiava em Deus e sabia que a misericórdia de Deus estava sobre ele, porque reconhece que nada somos pecadores e miseráveis, totalmente dependentes da graça de Deus. Está no versos 22, vai dizer assim, ó, o verso 22 do Salmos 34. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O Senhor faz o quê? Resgata a alma dos seus servos. Quem é que resgata a alma dos seus servos? Deus. Ele resgata o quê? A alma. Dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quem confia em Deus, quem gloria-se em Deus e busca a Deus, não será o quê? Condenado. Condenado pelo jugo do pecado. Nós somos pecadores e miseráveis. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para que a gente não seja condenado pelos nossos próprios pecados, nós temos um fiador, Jesus Cristo. Aqueles que são servos de Jesus Cristo, que o buscam com intensidade de todo o seu coração e o servem, são seus servos e confiam nele, nenhum será o quê? Condenado. Está escrito aqui, João 3,16. Leia na sua Bíblia depois João 3,16. João 3, versículo 16. Então vamos agora para o quarto ponto que a gente vai extrair desse salmo para responder a pergunta o que é quebrantamento, que é provai e vede que o Senhor é bom. Provando que o Senhor é bom, buscando os meios de graça, estudando a sua palavra, tendo comunhão em uma igreja idônea com os seus irmãos, em oração, jejum, buscando a Deus de todo o seu ser e seu íntimo, tendo comunhão pessoal com Deus, com todo o seu ser e dedicação, você prova que o Senhor é bom. Davi estava com essa comunhão em Deus em meio a uma situação terrível de adversidade. Será que temos provado do Senhor plenamente? Fica essa pergunta para você analisar e pensar no seu coração. Será que temos provado do Senhor plenamente? Vamos usufruir verdadeiramente dos benefícios de Deus, da sua graça salvífica disponível em Cristo Jesus. Vamos, em jejum e oração, buscar um coração quebrantado. Reconhecer que precisamos de Deus para ter avivamento, para vivificar o nosso espírito, um coração contrito, clamando por sua graça e misericórdia, e vida em abundância em Cristo Jesus. E estudo bíblico para vivermos retamente como deseja a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos aprender da sua vontade na sua palavra. Vamos conferir versos 18, presta atenção. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele nos garante a salvação em seu Filho, Jesus Cristo, vida eterna só em Jesus Cristo. Vamos servir a Deus com todo o nosso ser, dedicando a Ele em oferta voluntária de gratidão pelo seu sacrifício naquela cruz, morreu e ressuscitou por nós. Vamos oferecer nossa vida como louvor a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Nick falando aqui, Deus abençoe a sua vida através da sua palavra, em nome de Jesus.